Iniciemos colocando sobre nós as luzes do Espírito Santo, para que possamos mais uma vez, inclinados sobre Ele, compreender as verdades de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Permanecei conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nossa terceira catequese, com o tema a resposta do homem a Deus, crer. Fé é a resposta do homem a Deus. Na catequese passada, nós aprendemos que Deus quis se revelar a nós. E nós chamamos esse conteúdo de revelação, economia da salvação. E de diversos modos, Deus se revela a nós. E hoje, então, nós vamos refletir sobre qual é a expectativa de Deus em relação a nós, já que Ele se move para se revelar a nós. O que Ele espera de nós? Ele espera de nós a fé. A fé, essa é a nossa resposta a Deus, a tudo aquilo que Ele se revelou a nós. Então, para iniciarmos com esta pergunta, como responde o homem a Deus que se revela? Sustentado pela graça divina, o homem responde a Deus com a obediência da fé, que consiste em confiar-se completamente a Deus e acolher a sua verdade, enquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Então, a nossa resposta é a fé. Hoje nós vamos entender o que é a fé, como recebemos a fé, como crescemos na fé, em que consiste a fé, que é então a nossa resposta a Deus. Já disse, aqui introduzindo para nós, que consiste primeiro em confiar plenamente em Deus, confiarmos plenamente em Deus, sabermos que em Deus nós podemos depositar a nossa confiança e acolher a sua verdade, acolher a sua mensagem de salvação, a verdade que Ele nos revelou através de Jesus Cristo plenamente e que a Igreja transmite a nós com fidelidade por todos os séculos. Esta verdade é garantida por Ele mesmo, que é a própria verdade, nos garante que aquilo que cremos é verdadeiro. Então, uma introdução. A fé, ela é um dom de Deus necessário para a salvação. Aqui nós já precisamos ter esse primeiro conceito de fé, como um dom de Deus. A fé, ela é um dom de Deus. Nós não nascemos, humanamente falando, com a fé. Nascemos com a capacidade de crer, isso sim, mas nós recebemos um dom especial de Deus para crer, que nós chamamos de fé, e é esse dom que é necessário para a nossa salvação. A resposta do homem ao dom da fé. Qual é a resposta de nós, homens, a esse dom que Deus nos dá? Crer no que nos disse na sua revelação. Tudo aquilo que ouvimos semana passada, o conteúdo da revelação, que está contido na Sagrada Escritura, que está contido na tradição da Igreja e que nós chamamos de revelação pública, a nós cabe crer neste conteúdo da revelação, que chega a nós por meio da Igreja. A fé é, portanto, necessária para aceitar e entender o que Deus ensina. Então, sem a fé, nós não somos capazes de compreender o conteúdo da revelação. Não somos capazes de compreender aquilo que Deus revelou a nós. Nem a Sagrada Escritura, nem a tradição, nem os ensinamentos da doutrina da Igreja.
nós precisamos então deste dom que Deus nos dá para podermos aceitar e entender tudo que Ele nos revela. Principais ideias. Primeiro, pela fé podemos conhecer muitas coisas acerca de Deus. Pela fé. Mediante, ouvimos na semana passada, de modo especial, através das 5 vias do conhecimento de Deus, do conhecimento natural, escrito por Santo Tomás de Aquino, que nós podemos, mediante as coisas criadas, conhecer a existência de Deus. Refletimos brevemente sobre as 5 vias. Mas somente mediante a fé no que Deus revelou, nós podemos conhecer questões como é Deus em si mesmo. Isso nós não compreendemos olhando para a natureza, nós não compreendemos olhando para as coisas criadas. Nós chegamos à compreensão, à conclusão de que Deus existe, isso sim. Agora, como é Deus em si mesmo? Quem é Ele? O mistério da Santíssima Trindade. Olhando para a natureza, para as coisas, nós não compreendemos isso. Como que nós compreendemos? Quem é Jesus Cristo? O que há de vir depois desta vida? O que há depois da morte? Nada disso nós compreendemos olhando para fora, olhando para a criação. Nós compreendemos isso pela fé. Então, é algo que vem de dentro de nós. É algo que nos move a entender e a crer nessas verdades reveladas. É algo que brota no nosso interior, e por isso entendemos como um dom de Deus. Então, o que é a fé? Podemos ler juntos, nós que estamos aqui presentes. A fé é uma virtude sobrenatural, pela qual, apoiados na autoridade de Deus, cremos as verdades que revelou, sabendo que não pode enganar-se nem enganar-nos. Então, a fé ela é um dom de Deus, é uma virtude, chamamos de virtude teologal, são virtudes infusas que nós recebemos, fé, esperança e caridade. Então são as 3 virtudes teologais que nós recebemos quando fomos batizados. Por isso que nós Igreja Católica, desde o princípio batizamos as crianças, porque ainda que elas não tenham conhecimento, razão para discernir as coisas, mas já há nela a potência de conhecer. E aí, recebendo o Espírito no batismo, elas recebem o dom da fé, para poder crer naquilo que elas vão aprender durante a vida, nos ensinamentos dos pais, dos catequistas da Igreja. Então, o germe, a semente da fé, já é plantada no coração de toda criança, quando é batizada, em nosso coração, como uma virtude sobrenatural. Quer dizer, sobrenatural vem do alto, vem de Deus, não é algo que nós nascemos com ela. E que com esse dom, com essa virtude teologal, nós podemos então crer nas coisas que Deus revelou, naquilo que nós não temos conhecimento por outro modo. Então a fé, esse dom que existe em nós, é como se fosse uma chancela, uma garantia de que aquilo que ouvimos e aprendemos, nós sentimos de dentro que aquilo é verdadeiro. Aquele que faz crescer o dom da fé, que medita a palavra, que vive na graça, que ora todo dia, esse, quando ouve as verdades reveladas, sente de dentro que aquilo é uma verdade. E quem confirma essa verdade em nós? O Espírito Santo, pelo dom da fé que Ele nos dá. E que Deus não pode nos enganar. A fé nos garante que Deus não nos engana, porque Deus não pode enganar-se a si mesmo. Deus que é perfeito, que é sumamente bom, que é a verdade na plenitude, que é a verdade em si mesmo, ou seja, Ele não pode nos enganar. A fé é, portanto, uma dádiva de Deus, é um dom sobrenatural, uma dádiva. Dádiva é presente, imerecido. Nós não merecemos nenhum dom sobrenatural, mas Deus nos dá porque nos ama, porque nos fez seus filhos, porque nos torna participantes da sua graça. Então, a fé é um presente dele para nós. Só é possível crer pela graça e o auxílio do Espírito Santo. Então, nós dizemos assim que os catecúmenos, aqueles que ainda não receberam
o dom do Espírito, né? Eles têm uma fé, talvez ainda passiva, né? Uma fé que é um desejo, na verdade, é um desejo sobrenatural de poder aprofundar o seu conhecimento de Deus, mas ele vai abrir o entendimento do fiel das coisas reveladas a partir do momento que recebe o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, não é possível compreender na plenitude e crer na plenitude do que o Senhor revelou. Quem disse isso? O próprio Jesus, né? Eu vou para o Pai, né? É necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá o Paráclito defensor. E quando vier o Paráclito defensor, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará compreender tudo o que vos tenho ensinado. Jesus já foi ele quem nos revelou que o dom do Espírito Santo, o dom da fé, nos é dado por essa graça sobrenatural do Espírito de Deus. Então, precisamos do auxílio do Espírito Santo para crer. Por isso que nós iniciamos nossa catequese invocando as luzes do Espírito Santo, para que possamos, com o coração aberto e iluminado por ele, compreender o que estamos ouvindo, estudando da nossa fé. Crer é algo razoável, isso que é importante, temos essa consciência. Ele é razoável porque é Deus quem revela, e Deus não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que esse é o primeiro passo da fé, ou seja, para alguém ser cristão, primeiro ele tem que fazer um encontro pessoal com Jesus, e nesse encontro pessoal com Cristo, crer que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar-nos. Se eu creio que Jesus é Deus, então ele não pode nos enganar, não pode enganar-se nem enganar-nos, e por isso que nós então é razoável, né? Não é fora da razão, é puramente razoável crer naquilo que Deus se revela. Crer é um ato humano, consciente e livre. Importante, ninguém é obrigado a crer também. Mesmo tendo recebido os dons do Espírito Santo, quantos ainda já abandonaram a fé? Quantos hoje dizem não crer em Deus, ou não crer em Jesus Cristo, né? Ou dizendo que crê em Deus, não creio na igreja, como se a fé ou a revelação caísse do céu, né? Como se a Bíblia tivesse caído do céu nas mãos de alguém. A igreja que existiu antes da Bíblia, antes da Sagrada Escritura, já existia a igreja. Então, mesmo tendo o dom do Espírito Santo, muitos podem não querer crer, porque livremente escolhem outro caminho, conscientemente. Mas é um ato humano, não contradiz a razão, mas antes dignifica a pessoa. Olhando para a humanidade hoje, aonde nós encontramos um fundamento tão sólido, tão firme, tão razoável, que não seja na fé católica. Diante de tantas doutrinas, tantas ideologias, tantos pensamentos que tem por aí, o relativismo, né, moral, o relativismo nas ciências, enfim, aonde nós encontramos uma verdade sólida, firme, que perpassa pelos séculos? Só na Igreja Católica. Então, dignifica a pessoa humana. O ser humano precisa de algo sólido. Hoje, o ser humano vive perdido justamente por isso. Ainda, como na época de Jesus, como ovelha sem pastor, porque ainda não encontrou, não quer fundamentar a sua vida na verdade revelada por Cristo, que está na Igreja Católica. Quando alguém encontra esta verdade, encontra este tesouro, como diz Jesus, vende tudo para comprar esse terreno onde está esse tesouro. Se nada mais importa, nada mais importante do que a nossa fé católica sólida, firme. Por isso que temos que pedir ao Espírito Santo que nos faça crescer cada vez mais nesse dom da fé. Creio, cremos. Então, a nossa fé, ela é singular, né? Ela é pessoal, porque ela é um ato livre de cada um. Sabemos bem disso, né? E cada um responde livremente, pessoalmente.
e aderem pessoalmente a esta fé, né, a autoridade de Deus, mas também ele é no plural. Nossa fé, cremos em Deus no plural, porque nós não recebemos essa fé isoladamente. Deus não se revelou pessoalmente a nós diretamente. Nós recebemos hoje da igreja. Hoje, nesta nossa terceira catequese, nós estamos ouvindo esta catequese no dia da ascensão do Senhor, no dia que Jesus subiu aos céus e confiou à igreja a sua missão. Então é da igreja que nós recebemos essa fé, dos apóstolos e por meio da igreja dos seus sucessores legítimos. Então nós professamos essa fé no âmbito da igreja. Nós cremos, por isso toda missa nós professamos publicamente, em comunidade, toda missa dominical ou solenidade, nós professamos o nosso símbolo da fé. A igreja é como a mãe de todos os fiéis. Vamos ler juntos esta frase de São Cipriano? Ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja como mãe. Vamos repetir? Ninguém pode ter Deus por pai se não tem a igreja como mãe. O pai e mãe, a mãe é a nossa igreja, que nos ensina, que nos instrui, que nos dá o conhecimento de Deus. Então, que precisamos também honrá-la e amá-la como amamos a Deus. Quem ama a Deus deve amar a sua igreja, que Ele deixou como sacramento de salvação. Então, o que nós cremos? O que eu creio pessoalmente, o que nós cremos, comunitariamente? Cremos naquilo que a igreja nos ensina. Porque a fé chegou-nos por meio dela. A fé, o conteúdo da fé é guardado esse depósito e transmitido por meio da Santa Igreja. Jesus Cristo fundou a Igreja para que ela continue a sua missão no mundo. Para isso conta com a assistência do Espírito Santo. Por isso que Pentecostes é necessário. Por isso que Jesus afirmou que era necessário a vinda do Espírito Santo. É por isso que no dia de Pentecostes a Igreja inicia publicamente a sua missão. Depois de receber o Espírito Santo, Pedro sai do cenáculo e faz uma pregação catequética linda sobre a ressurreição de Jesus, sobre a paixão de Jesus, morte e ressurreição, que converte milhares de pessoas. Ou seja, a igreja continua a sua missão, assistida agora, de modo especial, pelo Divino Espírito Santo, que a ilumina, que a santifica, que a guia pelos séculos. As certezas nas verdades que ensina a Santa Igreja não se apoia em razões que os homens nos podem dar, mas sim na autoridade de Deus. Ou seja, não é na certeza, na autoridade dos homens que a Igreja ensina. Não é na autoridade dos papas, não é na autoridade dos apóstolos apenas, dos bispos, não. Mas na autoridade de Deus, que deu a Cristo, que deu a Cristo revelar-se a nós e que Cristo confiou aos apóstolos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. Te dou as chaves do reino, tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Então, Cristo confirma, dá autoridade à igreja para ensinar a verdade da fé. A igreja transmite íntegras essas verdades, em virtude da infalibilidade com que Deus apontou em coisas de fé e moral. Nós vamos ter depois uma catequese só sobre isso, sobre essa infalibilidade da igreja, mas podemos adiantar. A igreja não erra naquilo que diz respeito de fé e moral, quando pronunciado pelo magistério da igreja, quando pronunciado pelo magistério do Papa unido aos bispos, em modo especial nos concílios. Uma igreja nunca erra nisso. Deus dotou de infalibilidade. Isso é um dogma de fé no nosso católico também. Então, uma premissa importante é que a fé é necessária para salvar-se. Quem disse isso? O próprio Cristo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a fé, ela é uma
condição para a nossa salvação. Jesus disse a Tomé: tu acreditastes, Tomé, porque me viste? Bem-aventurados os que acreditaram sem terem visto. E Jesus estava falando de nós que não vimos com os nossos olhos da carne, mas que também cremos hoje. Cremos porque temos o dom do Espírito Santo que nos faz crer, que nos revela a Deus. E somos então esses bem-aventurados que Jesus disse no Santo Evangelho, João 20:29, disse a São Tomé. Então, o que cabe a nós, já que a fé é necessária para salvar-se, para a salvação? Temos que rezar pelos que não creem. Nós temos que rezar todos os dias, lembrar nas nossas orações, pedindo que Deus conceda a graça da fé àqueles que não creem. E também ajudando com o nosso exemplo e doutrina, com o nosso exemplo de cristãos, vivendo o Evangelho, vivendo os ensinamentos do Senhor, buscando cada um de nós pessoalmente conhecer a Deus, e exercitando o nosso apostolado também de ensinar aos outros, ou seja, de modo especial, que tem essa missão de catequista, nós catequistas, temos um apostolado muito importante de ensinar a doutrina, mas todo batizado pode falar de Jesus, aquilo que aprende aos outros. Então temos que rezar e ensinar. Essa é a nossa missão, pelos que não creem, porque sem a fé não há salvação. Jesus afirma isso no Santo Evangelho. Então, nós temos aquilo que nós chamamos de credo. Essa palavra credo em português às vezes é estranha, soa estranho, mas o credo é o resumo das verdades que devemos crer, o símbolo apostólico, o símbolo da fé. Então, nós resumimos, a Igreja, a Santa Igreja, resumiu para nós aquele símbolo que nós professamos em toda a missa dominical, solenidade, nós chamamos de símbolo dos apóstolos, é o símbolo mais resumido, mas também teve 2 concílios na Igreja, o concílio de Niceia, depois o concílio de Constantinopla, onde o símbolo da fé foi aprofundado, o símbolo maior que nós também vamos ver, que nós também devemos até aprender a conhecer. Mas são os 2 símbolos que nós, católicos, humanos, temos aí, professamos como símbolo da nossa fé, resumindo tudo aquilo que é mais importante para nós, está no símbolo da fé. Vamos professar a nossa fé, o símbolo da nossa fé, juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esse é o símbolo dos apóstolos. Símbolo apostólico, porque chamamos de símbolo dos apóstolos. E cada uma dessas afirmações, dessas verdades, estão contidas diretamente nas Sagradas Escrituras, e no início da Igreja, nos escritos ali da Igreja Apostólica do início. Então, esse é o símbolo dos apóstolos. O símbolo niceno-constantinopolitano, que foi então formulado a partir desses 2 concílios, Nicéia e Constantinopla, ele só aprofunda cada uma dessas verdades. Cada uma dessas verdades de fé. E que nós vamos, então, na nossa catequese, a partir da próxima catequese, nós já vamos, então, iniciar o aprofundamento de cada uma dessas verdades da nossa fé que nós professamos no símbolo. Quando recitamos o credo, estamos a fazer um ato de fé nas verdades fundamentais que Deus nos deu.
Então é uma forma de crescer na fé também rezar o creio. Todo dia seria bom, em algum momento do dia, rezarmos o creio, para lembrar aquilo que nós cremos, aquilo que a igreja nos ensina e que, pelo dom da fé, nós acreditamos como verdade revelada. Então, é importante recitarmos o nosso símbolo da fé. Então, para crescermos nesta dádiva, nesse grande dom que Deus nos deu, que é o dom da fé, que recebemos pelo batismo, nós podemos agradecer a Deus fazendo durante o nosso dia atos de fé. É importante atos de fé, né? Por exemplo, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo. Falar isso com a nossa boca, pronunciar isso, nos faz crescer na fé. Creio na Santíssima Trindade, creio em Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, que é um ato de fé muito bonito. Aliás, o primeiro concílio da igreja, o concílio ecumênico, foi justamente por conta desse problema aqui, da humanidade, da divindade de Cristo. Se Cristo era verdadeiramente Deus, então o concílio definiu para nós que sim, Jesus é verdadeiramente Deus. O mistério da encarnação continua sendo Deus e homem verdadeiro. Creio que Santa Maria é Mãe de Deus e Mãe nossa. Isso também é um dogma de fé, que Nossa Senhora, Maria Santíssima, é Mãe de Deus, definido no Concílio de Éfeso, Theotokos. Então, crer, professar, dizer fórmulas de atos de fé nos ajuda muito. Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Podemos fazer esse ato de fé também, de oração. Creio que a Igreja Católica é minha mãe. Ato de fé, a Santa Igreja como nossa mãe. Ou seja, fazer atos de fé nos ajuda também a crescer nesse dom. Então, concluindo a nossa catequese, hoje como um tema, a resposta que nós damos a Deus é a nossa fé. Nós queremos pedir a Deus que nos faça crescer nesse dom, que nós possamos responder com fidelidade ao seu chamamento, aquilo que Ele nos chama a uma vida de coração unido a Ele, professando a nossa fé com fidelidade. Propósitos para a vida cristã. Quais são os propósitos, então, para a nossa vida, mais especialmente para essa semana, a partir da catequese de hoje? Aprender bem o credo. Vamos aprender bem o credo apostólico, nós acabamos de pronunciar, mas procurem outro, o símbolo niceno constantinopolitano, leiam ele, encontra facilmente na internet, aprendam também. É um símbolo mais longo, talvez um pouco mais difícil de decorar, mas leiam, aprendam, recitem. Recitar o creio com devoção, não somente na missa, não só na missa, também na nossa oração cotidiana, lembrar de recitar o creio com devoção, nessas verdades da fé que a Igreja nos dá. E rezar pelos que não têm fé. Vamos fazer este compromisso nesta semana. Também de rezar por aqueles que estão longe de Deus, aqueles que não creem na Igreja, que não creem nas verdades reveladas, pedindo ao Senhor que faça crescer em nós a fé, mas também atraia para si aqueles que não têm fé. E as nossas perguntas, então, para a fixação desta catequese 3. Lembrando da atividade da semana, ler no catecismo os parágrafos 142 a 184. Todos têm acesso ao catecismo, é importante ler esses parágrafos para responder bem as perguntas, que vai ajudar a fixar esta nossa catequese. O que é a fé e por que ela é necessária para a salvação? Como podemos afirmar que crer é um ato razoável? Qual a relação entre a fé pessoal e a Igreja? Por que se diz que a fé é um dom de Deus? O que significa recitar o credo? Por que ele é importante? Como posso conhecer e me fortalecer na fé no dia a dia?
Por que devemos rezar pelos que não têm fé? O que ensina Jesus sobre a fé no Evangelho de João 20, 29? Vamos também agora ter esse contato com a palavra de Deus, além do catecismo, também procurar o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, também ler com atenção, com fé, para responder esta questão. Bom, eu quero aproveitar também hoje nessa catequese para apresentar o nosso livro, de catequese. Então, foi feita a edição impressa do nosso livro Catequese com o Padre. A doutrina da Igreja Católica em 60 catequeses. Então, nós vamos ter a gravação das 60 catequeses e queremos também divulgar. Se alguém tiver interesse de estar adquirindo este livro, contém todas as catequeses, as atividades. Qual é o conteúdo desse material? É o catecismo da Igreja Católica de forma sintética, de forma abreviada, de forma mais pedagógica, didática. Muitos começam a ler o catecismo e acham difícil a compreensão. Então, aqui é uma oportunidade, através dessas 60 catequeses, de passar por todo o catecismo, estudar todo o catecismo da Igreja Católica, de forma mais sintética, mais pedagógica, didática, mais acessível a todos, através também das atividades, dos propósitos que contém, e assim a todos poder crescer e amadurecer na fé. Então, para aqueles que nos acompanham pelo canal, no YouTube, pode adquirir pelo link que vai estar na descrição do vídeo, pode entrar em contato pelo número do telefone e assim também fazer o seu pedido, adquirir este livro, e é uma riqueza para a nossa fé católica. Bom, vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade, por aquilo que Ele nos inspirou nesta manhã. Pedindo à Mãe Santíssima, a Virgem Maria, sede da sabedoria, que nos faça crescer no dom da fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santíssima Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.